Shalom, bom dia, tudo bem? Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. Hoje eu estou um pouco gripada, na verdade, muito gripada. Estou aqui, acabei de chegar de um desfile cívico com os meus filhos na escola e pude relembrar um pouquinho da minha infância, de quando a gente fazia isso com muito zelo, muito carinho pela nossa pátria, pela nossa nação. E eu fiquei pensando que é da mesma maneira que nós temos que zelar pela nossa vida espiritual para um dia herdarmos as mansões celestiais, a nossa pátria, né? Nós somos cidadãos dos céus e, não obstante, temos que ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor diariamente. Estou aqui com a minha orquídea, um presente de aniversário que eu ganhei também ontem de uma amiga muito querida, uma discípula. Fizeram uma festa maravilhosa para mim, para comemorar o meu aniversário. E mesmo resfriada, mesmo congestionada, eu me senti muito honrada ali por Deus e também pelos meus filhos espirituais, pela minha família, meu marido, meus 2 filhos, toda a igreja. Mas, sem mais delongas, nós vamos começar a ler o 3º livro de Moisés, chamado Levítico. E aqui na minha Bíblia tem uma nota a respeito desse livro que diz assim: o propósito do livro de Levítico é um extenso guia que mostra ao povo como viver diariamente em seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Deus desejava comunhão com os israelitas, e Levítico ensina como manter esta comunhão experimentando a presença do Senhor e dedicando suas vidas a Ele. Então nós vamos aprender um pouquinho com esse livro e tirarmos proveito dele para a nossa vida diária, amém? Então abra comigo aí em Levítico 1. Vamos dar início a essa meditação desse livro que, se eu não me engano, são 28 capítulos. Deixa eu conferir aqui. Isso, são 27 capítulos. Vamos ler juntos. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes... Deixa eu dar uma pausa. Pronto, só para não ter nenhuma ligação aqui. Apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as levará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocaustos, trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água,
e o seu sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A palavra de hoje, como nós estamos introduzindo o livro aqui de Levítico, ele vai falar acerca dos regulamentos sobre a santidade para se aproximar de Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Então, a partir do capítulo 1, Deus ele toma a iniciativa de estabelecer a comunhão com o seu povo. O tabernáculo ou a tenda da congregação era um altar que representava a presença de Deus. Era um altar portátil, era uma arca, né? Que representava ali a presença de Deus. As instruções que o Senhor deu a Moisés sobre a construção do povo, a construção do tabernáculo, deu tudo aquilo que haveria de ter, a mobília, né? A mesa, tudo aquilo que ia ter, o Senhor deu e estão documentadas aqui na palavra do Senhor. Nós lemos em Êxodo as medidas, as larguras. Eu acredito que Moisés deva ter escrito tudo aquilo que o Senhor havia passado para ele. Então aqui nós vamos falar sobre a oferta. A oferta queimada é descrita como um aroma agradável ao Senhor. Evidentemente, o sacrifício não era considerado como um meio de acalmar uma divindade raivosa e caprichosa, mas como uma necessidade de expiação entre um Deus e um homem pecador. E assim se faz necessário. Uma coisa muito interessante que diz aqui é que o sangue mencionado mais de 80 vezes em Levítico representava a força de vida dos seres vivos. O sangue, ele corre sobre o nosso corpo, né? E ele é muito importante para a nossa vida. Então aqui o Senhor ele dá uma ordenança, né, a respeito do sangue de animais como oferta para consagrar diante do altar do Senhor. E hoje o Senhor ele tem sobre as nossas vidas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, um sangue inocente, um sangue poderoso. Então que eu e você no dia de hoje possamos meditar nessa palavra. Qual é a oferta que nós temos entregado ao Senhor? Será que a minha vida, muitos fazem pactos de sangue com algumas religiões, com algumas entidades, mas que eu e você possamos fazer um pacto de amor com o nosso Deus, um pacto de entrega, um pacto de fidelidade, que nós possamos nos entregar ao nosso Deus, a um Deus amoroso, a um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos livra. A esse Deus nós devemos tributar louvores, adoração. E aqui a palavra vai dizer que o povo seguia as instruções que Deus passava para Moisés, que nós possamos também ser filhos obedientes, filhos que obedecem às instruções do nosso Deus. E uma delas é: medita na minha lei de dia e de noite, para que você possa ir bem em tudo que você faça. Medita na palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, guarda as instruções do Senhor, para que você prospere na tua vida em tudo que você fizer. Amém? Que Deus venha te abençoar.
Estou feliz de já termos lido junto aí 2 livros. Talvez você ainda não tivesse lido nenhum, mas nós já lemos 2 livros e estamos indo para o 3º livro de Moisés. Isso é muito feliz. Eu quero te pedir que você compartilhe com alguém, convide alguém a meditar na palavra do Senhor. Isso acalma, nos sustenta, nos fortalece, sustenta os nossos pés na rocha, porque estamos nos alimentando daquilo que é santo, da palavra do Senhor. Estamos nos alimentando da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é santa, é maravilhosa e traz libertação para as nossas vidas. Que Deus venha te abençoar. Ore por mim para que esse resfriado vá embora. Em nome de Jesus, fique com Deus. Shalom, shalom.